Muito bom dia! Está começando mais um Tarobá Rural, onde eu trago aos domingos as principais notícias do agronegócio. Então, pegue o seu cafezinho, porque no programa de hoje você vai ver plantas de cobertura, qual a importância delas para o solo. Vamos conhecer o processo de fabricação do leite tipo A, entender os desafios de empenhar novilhas. Tudo isso e muito mais você vê agora comigo aqui no Tarobá Rural. As plantas de cobertura são necessárias para um bom e eficiente plantio direto, trazendo ainda mais proteção e umidade para o solo. Confira! Você sabe dos benefícios do plantio direto? Para entender um pouquinho mais sobre essa importância, eu vou conversar com o professor César. César, conta para nós qual que é a importância do plantio direto. Então, o plantio direto na América Latina completou 50 anos no ano de 2022. E ele foi concebido e adaptado para minimizar os impactos de produção. Por exemplo, que condições tropicais e subtropicais, um dos fatores é a intensidade de precipitação. Então, tem chuvas de elevada intensidade, o que promove a erosão hídrica acelerada. Então, o plantio direto ele surgiu como sistema de produção para minimizar o impacto direto das chuvas de elevada intensidade nas regiões tropicais e subtropicais. As plantas de cobertura são a matéria-prima para formar a matéria orgânica que promove a estruturação do solo, a retenção de umidade e o aumento da porosidade, permitindo assim a circulação de água e ar. Também são fontes de nutrientes que são liberados através da decomposição promovida pelos organismos do solo. Então, o plantio direto ele consiste de fazer a semeadura das culturas sobre a palhada sem revolvimento do solo. E ele tem principalmente 4 princípios aí, que são cobertura vegetal permanente, revolvimento mínimo do solo, diversificação de culturas e manter raízes sempre vivas no solo para manter a atividade biológica ao longo do tempo. Além de contribuírem para a melhoria dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo, as espécies vegetais utilizadas como cobertura do solo auxiliam no controle de plantas daninhas, de doenças, de nematóides e de pragas, beneficiando diretamente as culturas sucessoras. Aqui vocês conseguem ver o que é realmente uma cobertura vegetal que protege o solo e a plantação. Aqui nós estamos à frente de uma área experimental com mais de 20 anos de adoção de sistema de plantio direto, e aquelas culturas com maior diversificação e a sequência correta, é importante a gente falar isso também, que existe uma sequência correta aí para favorecer a produção da soja e do milho. Essa sequência correta beneficia do aspecto econômico também e social, que aí vai gerar mais lucro aí para o produtor. Agora, como escolher a planta ideal para fazer o plantio direto? Então, dentro desse contexto de diversificação de plantas, a gente tem que pensar que já se conhece bastante o que a cultura antecessora, por exemplo, da soja, que ela é adequada. Então, se a gente tem um problema de acidez do solo, a gente tem uma planta adequada para combinar aqui, por exemplo, a aveia preta é uma boa opção, o nabo forrageiro, misturar a aveia preta e o nabo forrageiro, que contribui aí para minimizar a acidez do solo. Se a gente tem problema de compactação também, a gente pode lançar mão de outras plantas. Então existe uma sequência mais adequada para as culturas econômicas aí, comerciais, no caso da soja, o milho é o foco aqui dessa área. Quais os benefícios o plantio direto trouxe para a vida do produtor rural? Então, minimizando a erosão, consequentemente, a gente tem uma ciclagem de nutrientes mais adequada. Com esse aporte de resíduo vegetal sobre a superfície do solo, a gente tem liberação de compostos orgânicos no solo, a atividade biológica ela fica mais intensa no sistema de plantio direto. A gente mede também do ponto de vista físico do solo aí, uma melhoria na estabilidade dos agregados, que são essas partículas formadas aí, a união das partículas primárias da argila, silt e areia, por meio da atividade biológica, atividade química também, então por processos químicos depende essa agregação do solo, que isso vai contribuir inclusive para a infiltração de água no solo, vai retornar, vai abastecer a cultura no caso de ter um déficit hídrico, porque a água armazenada aqui é maior também no sistema plantio direto comparado com o convencional.
Hoje eu quero falar sobre as tilápias Cevale. Gente, é muito sabor, saúde e praticidade para o nosso dia a dia. Só quem tem domínio total da cadeia produtiva e alta tecnologia aplicada em todas as fases do processo pode garantir uma tilápia de alto padrão de qualidade. A linha de tilápia Cevale tem filés, tiras, iscas e postas, tudo feito especialmente para garantir a qualidade e a segurança alimentar dos consumidores. Assada, frita, cozida ou grelhada, a tilápia Cevale é uma opção perfeita para todos os momentos. Na minha casa é assim, tilápia só se for Cevale. As exportações de carne bovina registraram alta de 21,4% em faturamento no primeiro semestre do ano. Os dados são da BIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que as exportações brasileiras de carne de frango em maio geraram receita de 867 milhões de dólares. No acumulado do ano, janeiro a maio, as vendas do setor alcançaram volume total de mais de 2 milhões de toneladas. Entre os principais destinos das exportações, a China liderou as compras de carne de frango em 2023. Já as exportações brasileiras de carne suína totalizaram 101 mil toneladas, com o número superando em 14% o total embarcado no mesmo período do ano passado, com 89 mil toneladas. É importante lembrar que o Brasil nunca tinha tido essa doença e o mundo convive com ela há mais de 2 anos, mas no Brasil chegou em aves silvestres, longe da produção comercial, e o Brasil continuou a exportar normalmente, inclusive mantendo o volume de crescimento que vinha apresentando até aqui. De janeiro a maio, o Brasil conseguiu exportar 2.183.000 toneladas exportadas, com um crescimento de 9,7%, quando comparado ao mesmo período de janeiro a maio de 2022. E nas receitas, crescemos 13%, fazendo 4.281 milhões de dólares para o nosso país, mesmo tendo uma influenza chegada em aves silvestres, como bem falei. Os desempenhos foram puxados pela China, como maior comprador, que retoma a consistência das importações de carne de aves também, e os bons desempenhos do Japão, África do Sul e União Europeia foram os destaques, e da Arábia Saudita os destaques individuais de países que foram feitos nesse período de janeiro a maio. Esse desempenho, tanto de carne suína como de carne de aves, demonstra a confiança no Brasil. E no caso da carne de aves, muito mais, porque está mostrando a transparência com que o governo brasileiro e o setor privado estão tratando o tema. Atenção! Você que está sonhando com um Chevrolet Zero para a sua vida, aproveite a chance única que a Chevrolet e a Metronorte garantem a você agora. Onix Zero com entrada de 50%, saldo em 36 vezes e sem juros. O carro mais econômico do Brasil, com 6 airbags e o melhor valor de revenda. Repetindo, entrada de 50%, saldo em 36 vezes e sem juros. E tem mais, Tracker Turbo LTZ, o SUV 5 estrelas em segurança, com entrada, parcelas de R$ 1.497, mais parcela final e com recompra garantida. Baixe o app, faça um Chevrolet Drive, leve seu carro usado e faça um excelente negócio. Chance única, as melhores ofertas Chevrolet acontecendo agora na Metronorte, Avenida JK 2700 e Brasília 1701.